Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Neste mês de novembro, então, falamos sobre o lúdico na catequese. Para encerrar com chave de ouro, então, esse nosso mês tão lúdico e tão divertido na catequese, temos aqui a presença novamente do Rodrigo e do Tiago, mais conhecidos como os meninos da Pensamento Lúdico. Assim é mais fácil de identificar quem eles são, né? Meninos, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco mais uma vez na nossa escola. Então, antes de eu pedir o que todo mundo quer saber sobre os jogos, né? Eu quero saber o que levou vocês a criarem esse tipo de jogos, assim, para a catequese. Olá, Tayana. Olá, catequistas e lideranças da Arquidiocese de Florianópolis. Uma alegria a gente poder continuar esse ciclo de formação e estar dialogando juntos sobre o lúdico na catequese. E dizer assim que o pensamento lúdico nasceu dessa experiência vivencial com o lúdico, com os jogos, e antes deles chegarem, né, no mundo da evangelização, nas nossas vidas eles chegaram no mundo da amizade, porque a gente, há mais de 10 anos, tem um grupo de amigos que se encontra para jogar jogos de tabuleiro. Então, inicialmente, a gente teve essa aproximação afetiva com os jogos como ferramenta de conexão humana, como uma forma de estarmos juntos entre amigos, de estarmos próximos, uma diversão sem telas, né? Hoje, o mundo que a gente vive, trabalha no computador, vive no celular, TV, enfim, a gente está num momento que a gente consegue se conectar com as outras pessoas em torno de uma atividade offline. E acompanhando também o crescimento no Brasil e no mundo da utilização dos jogos no mundo da educação, no mundo do treinamento corporativo, né? Esse viés pedagógico dos jogos, a gente começou a ter o desejo de transformar isso também, né? A gente criar jogos também educativos, pedagógicos. E a partir da nossa experiência no mundo da igreja, seja na pastoral da juventude, seja na catequese, veio também esse desejo de trazer, então, esse lúdico, os jogos pedagógicos para o mundo da catequese, especialmente, né? Uma forma de contribuir para que a catequese seja cada vez mais significativa, né? E permitir que o lúdico seja uma ferramenta para trazer conexão entre as pessoas e também conexão com a caminhada pedagógica que a catequese vai trabalhando. Muito legal. Agora, então, meninos, vamos para a parte que está todo mundo esperando. Agora eu vou pedir para vocês, então, mostrarem os catequistas, lideranças, para todos que nos acompanhem, as possibilidades, as opções de jogos que vocês recomendam que a gente pode utilizar no dia a dia da nossa catequese. Então, agora é com vocês. Olá, Tayana. Olá, Rodrigo. Olá, catequistas. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. E a gente tem, então, algumas opções, algumas dicas, né? Alguns jogos que a gente gostaria de apresentar que são frutos desse sonho, desse vislumbre, dessa vontade de dinamizar a catequese, que foi o que trouxe a pensamento lúdico à tona, né? Como o Rodrigo comentava. Então, quero aproveitar aqui para começar com este, que foi o nosso primeiro jogo, que é o Bingo dos Evangelhos. Dá para ver aí? E ele é um bingo. Até aí não temos novidades, né? Qual que é a diferença? Com ele, a gente trabalha os locais onde aconteceram as principais passagens dos evangelhos. Então, a cartela do bingo, ela não tem números, né? Ela tem os mapas com os locais onde aconteceram as principais passagens dos evangelhos. Então, a Palestina no tempo de Belém, no tempo de Jesus, e Jerusalém no tempo de Jesus. E o catequista, ele vai sortear
não então uma bolinha com números, mas sim uma carta com alguma passagem bíblica. São 36 cartas de passagens. Então vamos ver aqui uma. Jesus na casa de Marta e Maria. Aí o que vai acontecer? Aqui tem a passagem, né? Título. Do outro lado, ele diz aqui qual foi o local que aconteceu, que é na cidade de Betânia. Então, os catequizandos vão buscar lá no mapinha deles, que é a cartela deles, a cidade de Betânia, se tiver em vermelhinho, com destaque, ela vai, é o objetivo dele, né? Vai marcar um xizinho. O primeiro que completar a sua cartela vai gritar bingo. Então, a gente tem as cartelas menores, tem cartelas maiores para jogar em equipe. Lembra que num outro encontro a gente comentava sobre os jogos cooperativos? Então, o modo equipe é quase um modo cooperativo, né? Várias pessoas vão se auxiliando. Aí a primeira equipe que completar é a vencedora, né? Então, esse aí eu já usei com a minha turma de adultos no ano passado. Opa, e como é que foi a experiência? Bem legal, todo mundo gostou porque trouxe essa questão do brincar, né? Então, isso. Todo e mundo... própria parte da geografia, né? A gente ouve o nome das cidades, mas a gente localizar onde elas ficam no mapa, né? Ou ficavam, né? Porque algumas não existem mais. É interessante, ajuda a gente a compreender melhor. Sim. E aí depois você pode utilizar as cartas, distribuir uma carta para cada um, pedir para a pessoa ler a passagem, partilhar também, né? São outras formas que você pode usar o jogo, o material do jogo, né? Além do jogo, para ir além, né? A gente usa, às vezes, são 36 passagens, né? A gente usa as da Semana Santa para trabalhar na Semana Santa, de outras formas também, né? Vai ser só um resuminho, né? Mas é um material interessante que você pode utilizar como jogo, como lúdico mesmo, e através dele aprender, mas pode também utilizar de outras formas no seu encontro catequético. Vale ressaltar que no manual tem algumas dicas também, né? Muito bem, então esse é o bingo dos evangelhos, e também para apresentar a vida de Jesus, principalmente às crianças menores, uma indicação que nós gostamos de dar é este jogo, que é o No Caminho de Jesus. Então, talvez essa ilustração já seja familiar, que ela é uma ilustração que foi cedida pelo Dom Leomar, né? Ele teve na época da pandemia, aquela sacada inteligente, né, de construir um site, que era o Jesus Cristo em Casa, né? E aí trazendo atividades e passagens numa linguagem simplificada para as crianças. E aí desse site surgiu então um livro, e desse livro, fruto desse conjunto, surgiu o jogo No Caminho de Jesus, por isso tem as mesmas artes. Então ele é um jogo simples, baseado na mecânica do jogo da memória, então é tranquilo, né, da gente aprender. E nele, a diferença é que uma parte das cartas, elas vão ficar já abertas, elas vão ficar montadas na mesa, montando um caminho. Então, são cartas que vão desde a Anunciação até... Visita de Maria Isabel. Isso, até a morte e a ressurreição. São 24 etapas da vida de Jesus. Então, essas cartas ficam abertas, formando um caminho, e outras 24 cartas, que têm as mesmas ilustrações, no verso elas têm o título da passagem. Então, essas vão ficar embaralhadas no meio do caminho. Aí, o que a gente faz? Convida as crianças, convida os catequizandos a percorrer o caminho de Jesus. E esse percorrer o caminho vai ser marcado pela sandália. Então, você coloca que a sandália... legal! Muito legal! Você coloca o pé no primeiro passo do caminho de Jesus. Que joia! Aí, as crianças precisam encontrar o parzinho. A ideia é que o jogo ele possa ajudar, especialmente as crianças. Esse é de todos os jogos, aquele que é mais focado, especialmente no público infantil, especialmente pela mecânica e pelas ilustrações. Os demais jogos, eles são todos
pensados aí, que podem ser trabalhados tanto com crianças quanto com adultos. Mas a ideia é esse jogo que a gente possa, com as crianças, percorrer a história de Jesus e eles conhecerem um pouco mais, entenderem um pouco mais toda a vida de Jesus e se aproximarem de diversas passagens da vida de Jesus, né? Essa forma de ter esse contato, né? Essa experiência de Jesus Cristo e ver Jesus como uma pessoa próxima da sua realidade, da sua vida, né? Bem legal, bem interessante esse também. E nesse jogo também, né, vale ressaltar que o manual traz dicas de outras formas de usar durante o encontro e também um material de apoio que você pode baixar depois com ilustrações para as crianças colorirem, né? Então, o objetivo é realmente apresentar a vida de Jesus para as crianças ou para os adultos também, né? Mas é interessante que a gente indica a partir dos 6 anos, mas a gente já teve experiências, já teve vídeos de pais que mandaram para a gente com as crianças bem pequenininhas que não sabiam ler ainda, então funciona também. Outra, posso ir seguindo? Claro, queremos muitas informações. Então vamos lá. Outra dica que aí a gente dá para os mais velhos aí, né? Não sei se vocês sabem, mas existe o dominó e existe o triminó. O triminó, ele é um dominó de 3 lados, né? E baseado nesse triminó, nós criamos o triminó dos dons do Espírito Santo. Então, eles são peças triangulares, realmente. Então, a gente tem aqui diversas cores, né? O vermelho, por exemplo, ele representa o dom da fortaleza, e às vezes pode ter o nome, pode ter o símbolo, ou pode ter também uma passagem relativa a esse dom. No caso aqui, a gente tem conselho no verdinho, né? Então, o que precisa acontecer? A pessoa que está jogando a peça, você vai ter algumas peças, 7 peças, né? Cada por jogador, dependendo do número de jogadores, na verdade, na mão. E aí você precisa jogar, se você tiver uma peça para jogar. Se não tiver peça para jogar, você compra e passa a vez. Primeiro que terminar as peças, venceu. Igual o dominó, né? A diferença realmente é que aqui você precisa encaixar sempre um lado completo, né? Simples. Então aqui verde com verde, verde com verde. Dá para ver aí? Então, e as peças elas vão ter sempre um nome, uma figura, né, um símbolo de um dos dons e uma passagem bíblica. Então, da mesma forma, depois do jogo, você pode usar as peças, pedir para ler qual é a passagem ou refletir o porquê, né, do símbolo. Esse aqui não sei se vai dar para ver, mas é um sol com uma nuvem, né, que representa a luz e a sombra, né, ao mesmo tempo, que é do dom do conselho. Então, essas informações também o manual vai trazer, né? Então, o jogo em si é a ideia do dominó, né? Quem terminar suas peças primeiro, vence o jogo. E aí tem esse contexto, né, que o manual também vai trazer. O manual também é aqui triangular, né? Igual a caixa. Que também, a figura triangular, além de ser representar o triminó, ela também representa para nós a trindade, né? Então, o jogo ele não se finda em si nunca, né? Então, tem toda uma reflexão, os próprios formatos, os símbolos, né? Então, esse aqui é bem interessante, por exemplo, para quem está prestes a receber o sacramento da crisma, ou quem já recebeu, né? Ou para você recordar também, né? Do teu sacramento, os dons, né? Eu pensei nisso, Tiago, e já vou providenciar para usar com os meus catequizantes, porque se eu não tenho, então já valeu a dica, então. Valeu a dica. Muito bem. E falando ainda em dominós, o nosso último lançamento foi o Dominó Celebrativo, que foi uma parceria com o Rogério Bellini, né? Escritor que acredito que muita gente já conhece, escreveu vários livros, vários materiais sobre dinâmicas, e ele é uma pessoa bem lúdica também, né? Então, a gente conseguiu com ele uma parceria para criar tem uma fotinho dele aqui até, criar esse material que é um dominó. Porém, a diferença dele, né, é que ele trabalha os objetos litúrgicos. Então, você vai ter nas peças
a ilustração e o título de um objeto litúrgico e o texto, a explicação de outro objeto litúrgico. Então, você vai distribuir todas as peças, uma pessoa vai começar, vai colocar a peça no centro e vai ler o texto. Por exemplo, aqui, ó, peça usada para expor a hóstia consagrada. Né? Aí a pessoa que tiver objeto que foi chamado por essa peça, né, que seria o ostensório, ela vai pegar o ostensório, encaixar a peça e ler o texto da próxima peça. Então, ela vai fazendo um círculo, né, até que todas as peças tenham sido colocadas. Aí que a gente até indica, antes de jogar, levar o grupo para a sacristia, se tiver um ministro, um coroinha também, né, uma pessoa que possa mostrar os objetos litúrgicos em si, para compreender melhor. E aí, depois que a turma jogou uma primeira vez, o que a gente indica que eles adoram? Você dá um desafio para eles, distribui as cartas de novo, e aí coloca um cronômetro 8 minutos, por exemplo. Aí eles têm que, em 8 minutos, se ajudar. Esse sim é um jogo realmente cooperativo, porque o objetivo é colocar todas as peças na mesa. E aí, se dá esse tempo, eles adoram. Então, é o turíbulo. Não, é a túnica tá aí, ó, joga, coloca. Eles adoram e ajuda a gravar, né? Não só a gravar, como também compreender e entender o sentido daqueles objetos durante a celebração litúrgica, né? Até porque a gente discutia com o nosso grupo, por exemplo, a gente poderia chamar a credência de mesinha, a mesinha onde estão as coisas. A patena podia dizer que é o pratinho, né? Mas tem um porquê de ter um nome diferenciado, porque ela tem um objetivo também diferenciado, né, específico, que ajuda a celebrar também. Então é bacana a gente compreender isso. E legal esse, Thiago, para a Pastoral dos Coroinhas também, né? Exato, bem interessante. Exato. Bem legal, é uma maneira bem interessante de as crianças identificar os nomes dos objetos litúrgicos. Bem bacana. Ajuda a gravar, né? Passando mais rapidinho, então, uma outra dica que a gente dá para ajudar a compreender melhor o ano litúrgico é o quebra-cabeça do ano litúrgico, né? Que vai formar essa imagem aqui na espiral. De novo, também não vou me adentrar muito aqui, né? Porque o manual sempre vai dar algumas dicas, né? Falando sobre as cores, sobre os tempos, né? Outra dica. E aí o quebra-cabeça, ele tem na parte central aí a peça de Jesus Cristo, né? Que daí começa a montar o ano litúrgico a partir de Jesus, que é o centro, né, de todo o ano litúrgico, e aí a partir disso ele vai fazendo o caminho. E o ano litúrgico é algo que muitas vezes nós, como catequistas, às vezes temos dúvidas e dificuldades em compreender todos os tempos, os ciclos, então a gente considera algo essencial para trabalhar sempre, não só na catequese, mas em todos os espaços da igreja. Então, por mais simples que possa parecer um quebra-cabeça sobre o ano litúrgico, ele ajuda a gente a visualizar, a ir construindo junto o caminho, porque o lúdico, né, ele também tem essa dimensão tátil. À medida que você pega uma peça na mão que você coloca, é uma relação diferente do que simplesmente você está lendo isso num livro, porque você está agindo, você está montando aquilo e isso vai ajudando você a compreender melhor. E a gente faz isso em equipe, em comunidade, né? O grupo vai montando juntos o quebra-cabeça e com isso, né, a gente pode trazer várias vezes para diversos encontros, a gente vai reforçando essa dimensão do ano litúrgico e no final, depois que a gente monta, tem as 3 peças do ano A, ano B e ano C, onde a gente vai colocar lá no início, e a gente pode também fazer uma catequese no sentido de dizer que tem os 3 ciclos, né, o ano A, o ano B e o ano C, em cada ano um dos evangelistas ele nos inspira mais, então dá para trabalhar todo um aprofundamento a partir de um simples quebra-cabeça. E nessa mesma ideia do ano litúrgico, então, como uma forma de aprofundamento, a gente também lançou um caça-resposta sobre o ano litúrgico, onde que, a partir da mesma ideia, a gente vai trabalhar 16 perguntas e respostas, aí mais como uma forma de aprofundamento. E a gente, trabalhando essa dimensão do caça-respostas, o Thiago
acho que tem ali em mãos o Caça-Respostas de Maria. A gente tem 5 jogos que a gente trabalha nessa dinâmica de caça-respostas. Porque a gente sempre sabe que todo mundo gosta, né, especialmente os catequizandos, de fazer caça-palavras. E caça-palavras, ele é muito divertido, mas do ponto de vista pedagógico, às vezes ele corre seu risco de ser apenas buscar palavrinhas que às vezes você não está refletindo sobre o que elas tratam, né? Então, a gente fez um exercício de juntar caça-palavras com perguntas e respostas. Então, é o quiz mais o caça-palavras. E a gente chama isso de caça-respostas, porque ele vai ter... Aí o Thiago está abrindo a cartela. Esse é, por exemplo, para jogar em equipes. Então, cada equipe vai ganhar uma cartela dessas, grande. E aí tem 10 perguntas sobre Maria, por exemplo, nesse caça-respostas, sobre Maria, mãe de Jesus. Então, cada pergunta tem 4 alternativas. Só a alternativa correta ela vai estar no caça-palavras, né? Por exemplo, como é que se chama o Cântico de Maria? Será que é Stella Maris? Será que é Ângelus? Então, são alternativas que você não vai encontrar no caça-palavras. A hora que a equipe encontrar Magnífica lá no caça-palavras, opa, isso está respondendo aquela pergunta. E aí a gente trabalha nessa dimensão do aprender jogando. Não é uma prova que avalia o conhecimento prévio, mas é um jogo que, mesmo que você não saiba nada sobre Maria, terminando o jogo você vai saber mais do que você sabia antes. E aí você faz esse exercício em conjunto, em equipes, procurando no caça-palavras, se divertindo, e o catequista vai ter, então, isso que o Thiago está mostrando agora, que é a folha do catequista, onde, além do gabarito, né, porque nós catequistas também não temos a obrigação de saber tudo, a gente também vai ter esse suporte, ele vai ter também, sobre cada uma dos temas, das perguntas, ele vai ter um aprofundamento. Então, por exemplo, nessa pergunta que falava sobre Magnífica, onde que está na Bíblia o Cântico de Maria? O que o Papa Francisco fala sobre o Cântico de Maria? O que a gente pode se aprofundar? Porque você pode fazer um encontro jogando em equipes esse jogo, e no encontro seguinte a gente pode sentar no chão, num círculo, e aí, sobre cada pergunta, a gente vai conversando, a gente vai procurando na Bíblia, onde diz. Então, a gente continua trabalhando o jogo após o jogo, que isso também a gente busca ter essa dimensão, que o jogo não termina em si mesmo, ele continua fazendo parte da caminhada pedagógica da catequese. Muito legal, esse eu também já quero, porque esse eu também não tenho, e esse eu também já vou usar com os meus catequizandos, e depois eu conto para vocês como é que foi a minha experiência. Legal, partilha a experiência. Ô, Meninos, Tayana, diga. Só para terminar, você já teve assim, na tua turma de catequese, sentiu que faz uma pergunta, tem dificuldade de ter a resposta, o pessoal não participa muito, já sentiu isso? Então, só para terminar... Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, né? Pensando nisso, para auxiliar isso, a gente tem essas cartinhas, são 40 cartas com perguntas para motivar um quebra-gelo, né? Então, são perguntas como quem é Maria para você, quem fez a sua inscrição para a catequese, né? Mais um para eu comprar. Então, é aquele jogo quebra-gelo, né? E aqui são diversas formas de usar, né? Eles gostam de fazer aquele jogo do verdade ou desafio, né? Que gira uma garrafa, né? Então, aqui a gente pode fazer um verdade ou desafio católico, né? Para se conhecer melhor. Vamos nos conhecer, é o nome do jogo, né? Não tinha falado. O desafio é responder a pergunta, né? Que fique claro, né? Porque Exato. Tem gente que joga a verdade e o desafio de outras formas ali, a gente vai responder. E é um jogo pensado não somente, mas especialmente no início da catequese. Você está começando com um grupo novo, a gente não se conhece muito bem. Ao invés de ficar fazendo entrevista de emprego com cada um, né? Vamos fazer um bate-papo aqui em grupo, de uma forma leve, descontraída, um vai perguntando, né? Um vai trazendo uma pergunta, respondendo, outro complementa, né? Na sua casa, vocês têm um santo de devoção, uma imagem de santo, quem que vai à missa, qual que é a tua série preferida, enfim, a gente vai criando um diálogo coletivo leve, descontraído, e a gente se conhece melhor e conhece também o contexto familiar, que muitas vezes a gente não entende o comportamento do catequizando, porque a gente não conhece também como é a vivência da família, seja no campo das relações, seja na relação da família, a sua vivência de fé. Então, o jogo ajuda a gente a conhecer um pouco melhor isso. Muito, muito legal. É muito além de um jogo, né? Ele tem toda
um sentido de ser e ser usado ali na catequese. Muito, muito, muito bacana mesmo. Meninos, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Se quiserem deixar o Instagram de vocês, alguma informação, fiquem à vontade, a hora é agora. Legal, a gente que agradece essa oportunidade de estar aqui hoje e nesse mês de novembro, né, conversando um pouco mais sobre o lúdico na catequese, no lúdico na evangelização. É um caminho que vem crescendo cada vez mais, e a gente fica muito feliz que a Arquidiocese de Florianópolis acredita há muito tempo nesse caminho do lúdico, né? O lúdico está presente nos itinerários da Arquidiocese, então o lúdico ele se manifesta de diversas formas. A gente busca contribuir nessa caminhada a partir, especialmente, dos jogos. Então, quem não conhece o nosso trabalho, pode procurar lá Pensamento Lúdico no Instagram, no Facebook, no YouTube, no site. No Instagram tem um link com um site de materiais, que é o catequese.pensamentoludico.com, daí que você vai ter acesso a materiais em PDF gratuitos para você utilizar na catequese, como as ilustrações do jogo No Caminho de Jesus para colorir, que o Thiago mostrou hoje, e tantos outros materiais. E também quem quer adquirir os jogos físicos, né, ali na Arquidiocese também, na equipe de catequese, também você pode ter acesso. E que a gente possa também ir crescendo juntos nessa via do lúdico. Quando vocês utilizarem os jogos, nos enviem no WhatsApp, no Instagram, a gente vai ficar feliz em ver de que forma isso está sendo sinal de esperança na prática em cada grupo de catequese. Vamos jogar, vamos criar vivências bacanas, espirituais e também fraternais, né? Com nossos catequizandos, com nossas famílias também, né? E trazer a vivência, não só do lúdico, mas do evangelho pelo lúdico, né? Em nossas vidas. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês e uma ótima caminhada, né? Catequese para todos nós. Vamos nos divertir e evangelizar ao mesmo tempo. Olha que legal. Meninos, o cristão é alegre, né? Exatamente. A gente pode se divertir e falar de Jesus, que faz todo sentido. Alegria e Jesus é uma combinação perfeita, né? E os jogos nos trazem isso. Então, eu já tenho a minha tarefa, que é comprar 3 jogos que eu não tenho, e me divertir com os meus catequizandos, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, e depois eu compartilho com vocês. Então, eu agradeço muito, Thiago, Rodrigo, pela presença de vocês conosco aqui neste mês de novembro, que deixou o nosso mês muito mais alegre e divertido. Então, muito obrigada, até uma outra oportunidade. E você, catequista e liderança que nos acompanha, fique agora com a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Seguimos a nossa etapa 225, com a leitura orante da Palavra de Deus. Estamos com o Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 33b até o 37. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33b até o 37. É o texto que recordamos muito bem, ouvimos na liturgia do último domingo, domingo de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Esta solenidade encerrou os domingos do ciclo litúrgico chamado Ano B. Estamos na última semana do ano litúrgico B. Muito em breve, iniciaremos um ano novo litúrgico. E aí, o primeiro tempo é o tempo do advento do próximo ano que virá. Sobre o domingo de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, precisamos aprender com João esta coerência das falas de Jesus com as suas atitudes. O que Jesus fazia era o que ele ensinava, e o que ele ensinava, ele também fazia com gestos. Mas todo o ano B da liturgia foi guiado pelo Evangelho segundo Marcos.
E Marcos, no capítulo 1, versículo 1, já escreveu: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, é uma solenidade para ensinar que os sinais de um rei vindo do céu nos ensinou como precisamos nos humanizar, reconhecer a nossa pequenez, mas também a semente divina que existe em nós para o regresso, para o retorno ao reino que é de Deus. Jesus nos ensinou este percurso, este itinerário, e lendo os evangelhos podemos aprender com ele o que é necessário para converter em nós. Pedimos que você leia com atenção o Dialogando com a Palavra, anote a ideia principal deste texto bíblico e o versículo 37 desta passagem seja para nós a meditação desta semana. E rezemos mais uma vez por nós, pelos catequistas, pela nossa paróquia. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém.